Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja por sobre a tua vida, e a partir de hoje nós iremos gravar 3 áudios concernente a 3 assuntos que falaremos concernente à história de Elias, em um momento crucial na vida do profeta Elias. Amém? E teremos como base no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso do 1 a seguir. Nos diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, que lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Nós vamos falar sobre 3 assuntos: deserto, depressão e caverna. Assuntos onde as quais muitos cristãos têm passado. E cada dia mais nós temos percebido que a igreja tem se tornado uma igreja doente, espiritualmente falando. Porque na maioria das vezes não consegue compreender os mistérios de Deus. E em alguns momentos podemos até dizer também por rebeldia. Amém? Mas Deus vai falar contigo nesses 3 dias, e eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te damos graças por tudo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Como o Senhor tem falado, como o Senhor tem se revelado e como o Senhor tem nos ensinado. Pai, se tu quiseres falar conosco, fala, porque é a tua palavra que nos dá ânimo, é a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos traz paz, nos traz acima de tudo, Pai, ânimo. Fica conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é interessante observar que a palavra do Senhor, ela se revela de várias formas. E nós vamos ver durante esses 3 dias, esses 3 processos que Elias passara. Elias passou por este momento porque temeu que Jezabel estava ou havia lhe ameaçado, porque ele, ao enfrentar os profetas de Baal, profetas esses que serviam a Acabe e a Jezabel, Jezabel que até então manipulava toda a situação, agora estava enraivecida e mandou o mensageiro dizer a Elias que no dia de amanhã ele seria morto porque mexeu com os profetas de Baal. Ora,
Nós entendemos a palavra e bem sabemos de que Elias, temendo para salvar a sua vida, ele corre para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele agora está desanimado. E ele vai passar por 3 fases. Primeiro, ele vai encontrar-se com Deus no deserto. Segundo, ele vai ter um princípio de depressão espiritual, onde a qual ele vai pedir a morte. E a última fase é quando ele se alimenta, ele entra dentro da caverna. Perceba de que a gente tem passado por muitos desertos da vida. E os desertos nos ensinam a amadurecer espiritualmente. Os desertos nos fazem, acima de tudo, compreender os mistérios de Deus. Compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Lembra quando foi que Deus tratou com Agar? No deserto. Lembra onde foi que Deus fez promessa a Moisés? No deserto. É no deserto que as palavras servem de ânimo quando então estamos vivendo deserto. É o lugar onde os crentes aprendem a orar. É o lugar onde muitos aprendem a obedecer. É o lugar onde muitos têm a certeza de que Deus chamou. Deserto. Se você não passou, eu creio que você passará um dia. E isto não é uma praga, nem tampouco... Não, mas é a palavra quem diz. Deserto. Salmo 78, 19 nos diz o seguinte: e falaram contra Deus, dizendo: porventura preparará Deus uma mesa no deserto? Livro do profeta Oséias, profeta menor, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: eu os levarei para o deserto e falarei ao coração. Deserto é onde nós aprendemos a ser moldado por Deus. Deserto é a escola de crente, é acima de tudo a faculdade dos profetas, é os lugares, ou é o principal lugar onde Deus costuma levar aquele que tem intimidade com Ele. E permita-me hoje falar do deserto, onde a qual Elias estava no deserto, agora voltando para o texto, e Elias vai temer, mas Elias não vai ver a provisão de Deus no deserto. Às vezes a gente está no deserto, mas a gente vê muitas vezes visões. E numa dessas visões a gente se esquece de que Deus está conosco. Deus nunca vai nos levar para o deserto para nos abandonar. Deus tem pão, Deus tem água, Deus tem ordens, Deus tem reforço no deserto. E foi tudo o que aconteceu com Elias e talvez possa ser o que está acontecendo com você. Estás no deserto. Amigos não chegam para te ajudar. Já ajudasse tanta gente. Lembra quando você estendeu a mão para alguém? Lembra quando Deus te usou para alguém hoje em dia? Quando se encontramos no deserto? Como Elias se encontrou, Elias chegou dentro do deserto e disse: Senhor, eu não aguento mais. E talvez você tenha dito isso, ou por esses dias você falou isso. Mas eu não sei o que está acontecendo. O Senhor está dizendo: é porque eu estou tratando contigo neste deserto. Tem pão, tem água. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor, de Deus. Não é tempo de parar. O deserto. Deus prepara um pé de zimbro. Imagina um pé de zimbro no deserto. Como é que ia molhar, ou ia regar, ou aquela planta ia crescer? Mas Deus, Ele faz o impossível acontecer neste teu deserto. Às vezes alguém fica incomodado e diz: mas ela não está trabalhando e agora só anda chique. Mas ele não está trabalhando e não falta nada. É porque Deus é providência no deserto. E ainda que muitas vezes você não esteja entendendo, não murmure e adore. Quando o povo de Deus estava no deserto, passando lá
aquelas situações lá onde o Senhor dera a ordem a Moisés para guiar o povo, o Senhor, ele sempre mandava ou supria a necessidade do povo no deserto. Os calçados cresciam, as roupas não se deterioravam, não se perdiam. Imagina os milagres que aquele povo viveu. Imagina a experiência que Deus quer te dar neste deserto. Então somente entenda de que Deus, Ele sabe como você se encontra, Ele sabe o que você estará a passar, mas Ele está te dizendo: tenha calma, eu estou no controle da situação, tenho eu cuidado de você. Porventura tem te faltado alguma coisa? Deserto, como é estreito. Procurar a ajuda de alguém e não encontrar ninguém. Procurar um ombro amigo e não ter com quem chorar ou com quem desabafar. E quando querer ouvir a voz de Deus, Deus está em silêncio. Mas é assim que funciona o tratamento de Deus. O que eu acabei de dizer agora há pouco: eu os levarei para o deserto e falarei contigo, Oséias 2,14. Há um hino que diz: você me leva ao deserto para falar do seu amor. Deus, sabe por que Deus te colocou no deserto? Para que você aprenda a obedecer, para que você aprenda a adorar de verdade. É por isso. Amém? Amanhã falaremos sobre depressão, e no terceiro áudio e o último nós falaremos sobre caverna. Caverna. Quantos não estão dentro da caverna? Eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração e te aconselho vou te pedir um favor. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando ouvir a voz de Deus. Alguém que tem dito de que Deus o esqueceu, de que Deus o abandonou. Mas não é assim. Deus sabe o momento certo de tratar com cada um de nós. Amém? Aniversariantes de hoje, a irmã Maura Santos, da Bahia, que está completando mais uma primavera. Aniversariante também de hoje, a irmã Joquiene, a dirigente, a diaconisa da Rei Davi, em Barra de Jangada, aqui em Jaboatão, Pernambuco, onde a qual é minha amiga, serva do Deus Altíssimo, que está completando mais uma primavera. Deixo para a meditação de todas e de todos, se porventura também você é um homem e está completando mais uma primavera, deixo para a tua meditação Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.